Amigos, o nosso programa, o nosso Atalaia Mais, de hoje recebe aqui no estúdio o Coronel Mano, pré-candidato a deputado federal, natural de Aracaju. Coronel Ildomário, como também é conhecido, tem 50 anos, é mestre em Ciências de Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos da Segurança de São Paulo, bacharel em Ciências Contábeis e Direito pela Universidade Federal do Sergipe. Na política, já foi suplente do senador Alessandro Vieira, aliás, já foi não, é suplente de Alessandro e também é suplente de deputado federal pelo Partido Liberal, disputou as eleições em 2022. Nas Forças de Segurança, ele já serviu ao Batalhão de Polícia de Choque, Rádio Patrulha, 1º, 5º e 8º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Sergipe, dentre outras experiências. Ele está aqui ao meu lado para justamente falar sobre a sua pré-candidatura a deputado federal por Sergipe em 2026. E além, é claro, de falar da sua trajetória na política. Seja bem-vindo, Coronel Mano. Boa tarde. Obrigado, Foca. Sempre uma alegria estar em sua presença. Você que é esse fenômeno na comunicação sergipana. Estamos muito felizes de estar aqui. Olha, a alegria é toda nossa. Eu fiquei surpreso. A nossa produção, evidentemente, conversa com os entrevistados, sempre antes de cada bate-papo, e eu não me recordava. Depois, eu lendo aqui, a gente conversando em off, eu lembrei realmente que o senhor estava na campanha do senador Alessandro Vieira lá em 2018. Isso. O senhor foi o segundo suplente dele, né? Isso. Por que o senhor acreditava na campanha de Alessandro? E, evidentemente, porque houve esse distanciamento depois que ele assumiu o mandato. Na verdade, Foca, a nossa carreira, vamos dizer assim, né, política, se iniciou na política interna, na Polícia Militar. Eu já milito em associação desde 2008 e chegou um momento que não dava mais para brigar fardado. Eu tinha que lutar, e eu via dessa forma, ocupando um cargo político. Então, em 2017, final de 2017, eu procurei o Dr. Emerson, que eu já sabia que ele seria pré-candidato a governador, para ver se havia a possibilidade de eu sair candidato pelo partido que ele presidia à época, que era o Rede. O Rede Sustentabilidade. Isso. Que, inclusive, o senador Alessandro também disputou pelo Rede. Foi eleito pela Rede, isso. Se eu não me engano, o número é 18 na época. Isso. Ele usou até 181, que é o número do Disque Denúncia. Né? Isso. E aí a gente procurou o Dr. Emerson, ele fez as reuniões, fez curso preparatório, que ele não filiava o candidato e você se candidatava. Você tinha que fazer um curso de formação partidária para entender como funcionava o mandato. Certo. Ele era bem cauteloso com relação a isso. É o perfil dele, é o perfil do Dr. Emerson. E quando o Alessandro compareceu, né, às primeiras reuniões, ele manifestava o interesse em ser candidato a deputado estadual. O interesse primário dele era ser candidato a deputado estadual. Uhum. E nós lançamos o nosso nome, lá à época, se você procurar aí na internet, tem postagens antigas, na qual eu me lancei pré-candidato a senador. Porém, em um determinado momento, né, no avançar da pré-campanha, ele telefona para mim um certo dia e disse que tinha mudado o interesse de ser candidato a deputado estadual e ele pensava em ser candidato a senador. E eu disse a ele que, à época, o momento era propício, porque a gente tinha um crescimento da direita no país, tinha a alavancagem do nome do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Ele, como delegado de polícia, também o momento era favorável a profissionais de segurança, a militares de uma forma geral, e como eram 2 vagas para o Senado, havia sim chances reais, né, dele ser eleito. Agora eu vou trazer uma provocação. A Rede Sustentabilidade, naquele período, tinha um nome para a disputa da presidência da República, que não era Bolsonaro. Sim. Era Marina Silva. Era Marina Silva. Marina Silva. Só que se você for prestar atenção também, Foca, no material gráfico do Alessandro de 2018, o material gráfico dele, a campanha dele era uma campanha diferente dos demais candidatos da Rede. Ele usou uma visualização, chama de comunicação, né, visual, totalmente diferente do resto do partido. As cores da Rede eram laranja e verde, se eu não me engano. Ele usava muito verde, amarelo, azul e branco, que são as cores da bandeira. Então isso induziu, né, o eleitorado bolsonarista, que via ali como um profissional de segurança, né, candidato, alguém que apoiaria o presidente Jair Bolsonaro caso ele fosse eleito. Bom, enfim, continuando, eu cedi, então, de comum acordo, né, a concorrência ao Senado e pedi ao
doutor Emerson, que eu fosse o primeiro suplente, né? E acabou que o partido teve outro entendimento, caímos para a segunda suplência, fomos para a campanha, fomos vitoriosos, e aí, lá em março de 2019, o presidente Bolsonaro aprova o decreto de armas e o Alessandro entra com ação no STF para derrubar o decreto. E a partir daí a gente se afastou e contato só hoje, só cumprimento protocolar. Não tem mais alinhamento político. Porque eu sou bolsonarista. Então foi através daquela resolução que Bolsonaro apresentou, que ele votou contra, que houve esse distanciamento entre o eleitorado bolsonarista e o senador Alessandro. As pessoas foram levadas a acreditar que o senador Alessandro Vieira, né, seria um aliado de primeira mão do presidente Bolsonaro e não foi o que aconteceu. Mas, coronel, não é muito do perfil de Alessandro sempre se colocar como oposição? Veja, ele vota em Bolsonaro no segundo turno. Isso. Manifesta o apoio, inclusive, a Valadares Filho e também ao próprio Bolsonaro, mas não faz campanha eleitoral. Grava vídeo, fica observando o resultado tal de casa. Após isso, no início do mandato dos dois, Bolsonaro e Alessandro, houve esse distanciamento muito por conta do perfil dele de fazer oposição. Por exemplo, ele é oposição a Lula. Sim. Lá em 2022 ele votou em Lula no segundo turno, votou em Simone no primeiro e Lula no segundo. Mas ele é oposição ao governo Lula. A gente pode falar que ele é situação, mas também ele não é alinhado às ideias bolsonaristas. Não é muito por conta do perfil dele? Qual a avaliação que o senhor faz? Eu não sei explicar. Eu sou uma pessoa que, se eu tivesse um mandato, eu conversaria com o meu eleitor. Ele sabe qual é o perfil do eleitor dele. Ele conhece o perfil do eleitor dele. Então está havendo esse distanciamento desse eleitor médio. Houve esse distanciamento do eleitor médio dele. O eleitor médio dele foi o bolsonarista. Aquela pessoa que acreditava que alguém que não tivesse amarras com o sistema político tradicional e viesse a ser eleito, né, romperia com toda a estrutura então vigente. Agora, qual o maior desafio, coronel, de uma pré-candidatura a deputado federal nesse ambiente político que a gente vive hoje? Veja, primeiramente é você conseguir ser candidato. Como eu falei a você, eu queria ser senador. Eu queria ser senador, em 2018 acabei ficando segundo suplente. Por quê? Porque eu não sou dono de partido, eu tenho que seguir as orientações de um presidente de partido. Sim. Então o primeiro passo é você conseguir ser candidato. Se você não tiver pedigree político, não tiver um partido na sua mão, é muito difícil. Em 2022, por exemplo, eu fui conversar com Edivan Amorim. Até então, eu não tinha interesse em ser candidato. Eu fui conversar com ele para ver se abria espaços, né, para militares serem candidatos lá. E ele olhou para mim e falou: quero você aqui, candidato a deputado federal. E eu achei que era um blefe dele. Achei que fosse um blefe. Aí eu peguei, pensei comigo mesmo: como é que eu vou ser candidato? Ele não me conhece, como é que ele quer que eu seja candidato aqui? Foca, eu peguei, aluguei um carro do meu próprio bolso, aluguei um carro, fui para Brasília tentar falar com o presidente Bolsonaro, cheguei lá sem agenda, sem nada. Liguei para o pessoal da segurança dele, que eu tinha alguns amigos lá dentro, e queria ver se eu conseguia falar com ele para homologar minha candidatura aqui, porque eu já tinha a palavra de Edivan, mas eu não conhecia Edivan, entendeu? Ele olhou para mim e disse que queria que eu fosse candidato. E aí eu fui, aluguei meu carro, fiquei lá 4 dias hospedado em Brasília do meu bolso para tentar falar com o presidente, só que na semana que eu fui, tomou posse o presidente do Uruguai e ele teve que fazer uma viagem de última hora. Então eu fui para o Congresso e gravei vídeo com vários deputados bolsonaristas e coloquei nas minhas redes sociais, essas pessoas me apoiando. Que isso ajudaria a fortalecer uma eventual candidatura aqui. Fui para a convenção em agosto de 22, ainda sem garantia que ia ser candidato, mas quando foi lavrada a ata lá, meu nome constou, inclusive algumas pessoas, né, que eram filiados históricos do PL, ficaram sem candidatura. Então eu me senti bastante privilegiado, mas foi difícil, não foi fácil. Eu não tinha uma história, uma trajetória política, não tenho familiar na política. Zezinho Guimarães não conseguiu, Valdevan 90 também não conseguiu, né, ser candidato a deputado federal pelo PL. Aliás, Zezinho conseguiu. Conseguiu, mas não tocou a campanha adiante, né? E o senhor conseguiu, né, ser candidato. Conseguimos ser candidatos, aí vem a terceira dificuldade, né? Para quem também não tem recursos financeiros para bancar uma campanha. Então eu recebi o menor fundo eleitoral do PL na época, né? E a gente teve que fazer um milagre
e colocar, inclusive, do próprio bolso. Sou um assalariado, sou um servidor público. Tive que colocar do próprio bolso até para honrar alguns compromissos, né, que ultrapassaram o valor que a gente recebeu. Eu não contratei, se você olhar minha prestação de contas, não tem uma pessoa contratada assim, efetivamente, para trabalhar na campanha. Todo mundo foi amigo que botou a mão na massa. Coronel, com essas dificuldades todas que o senhor está falando aqui, por que ser candidato a deputado federal novamente? É porque a gente tem um sonho, Foca. Eu sou militante de categoria. Eu fui presidente, hoje sou vice-presidente da Associação dos Militares, que é uma forma dos militares eles se sindicalizarem, porque militar não pode se sindicalizar. Então a gente vê na associação uma forma de conseguir representatividade e lutar pelos direitos da categoria. E a gente unir mesmo. Isso, né? E a gente conseguiu muitos avanços nesses... Eu tenho 17 anos de associação, e a gente conseguiu muitos avanços nesse período. Hoje a Polícia Militar ela é muito diferente da Polícia Militar de quando a gente entrou. E você acompanha aqui o nosso trabalho, e isso vem se materializando também nos índices de segurança do nosso estado hoje. Somos o estado mais seguro do Nordeste, graças também e muito à valorização da categoria nesse período. E nós, com diversos companheiros, tivemos participação especial nisso. Só que eu vejo, na necessidade de um mandato, a perspectiva de ajudar mais esses profissionais e assim também melhorar, né, a segurança pública do nosso estado. Não do estado, mas do Brasil como um todo, porque a Câmara Federal é a casa de todo brasileiro. Então a gente tem, nutre dentro de mim, nessa vontade de representar os profissionais de segurança pública, a população que é vítima, né, da opressão, da criminalidade. Também temos outros nichos que nos apoiam, né? Tem o pessoal da segurança privada, né? Tem o pessoal familiar de autista também, que busca em nós apoio, pessoal que é deficiente físico, ainda que não sejamos deficientes físicos, mas na época da eleição de 22, recebemos muito apoio nesse sentido. Pessoas que vinham atrás da gente, trazendo fatos que a gente não conhecia à época, né, porque éramos leigos, e eram trazidos para a gente. O profissional de Uber é profissional que faz o trabalho em aplicativo. Então a gente teve uma soma, né, de pessoas que se juntaram à nossa campanha na época. Infelizmente, nós não tivemos assim, né, uma condição de dar um alcance maior à nossa campanha. Até o tempo de TV também era reduzidíssimo, porque a gente, dentro do partido já tinha as pessoas assim, né? E pode ser o partido que for. Já tem as pessoas ali dentro, né, que você vê que se demonstra mais ou menos onde se investe mais para aquele político ganhar a eleição. As preferências internas partidárias. Eu tinha 8 segundos de tempo de TV e tinha candidato que tinha 30 segundos, 1 minuto, enfim, mas a gente tocou nessa campanha com muita dignidade. Mas Bolsonaro também, lá em 2018, só tinha 8 segundos. 8 segundos. Agora, ô coronel, como é que o senhor observa a política nacional? A direita, ela tem vacilado? O bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro têm vacilado e têm, na verdade, pavimentado o caminho para uma reeleição do presidente Lula? Por que eu pergunto isso ao senhor? Porque, veja, o Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio não representa a direita, não é de direita. Aí vem, por exemplo, pessoas que são militantes do conservadorismo, como o Alan dos Santos, e ataca a Michele Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro diz que a Michele não tem legitimidade para falar com relação ao pai, né? Não sabe o que é fazer política. Enfim, e, além do mais, toda essa situação de prisão, de condenação, de perseguição jurídica eleitoral contra Bolsonaro. O senhor acha que a direita tem perdido força a nível Brasil, não? Antes de responder sua pergunta, eu quero afirmar aqui a todo mundo que está nos assistindo, o verdadeiro golpe que foi dado no Brasil foi a prisão do nosso querido Jair Bolsonaro. O foco é natural, né? O presidente Bolsonaro ele foi retirado de circulação, foi todo um processo que foi montado, um julgamento feito às pressas. O presidente Lula ele teve um julgamento que durou 6 anos, ainda que se questione legitimidade ou não, mas foi um julgamento que seguiu o devido processo legal, começando lá no 1º grau, enfim, 6 anos. E o presidente Bolsonaro ele foi denunciado em fevereiro e já está preso e retirado do processo eleitoral até 2060, se eu não me engano. Bom, enfim. Então não tinha a quem recorrer, então, né? Não tem a quem recorrer. Você não tem... Ele já foi julgado pelo Supremo. Isso.
pela última instância. Exatamente. Uma corte que se transformou numa corte política. Um político ruim, um político mal intencionado, você tem a oportunidade de tirá-lo de um mandato na eleição seguinte, é só você não vota nele. Mas quem é que tira um ministro do STF? Quem é que tira do poder um ministro político que se arvora, né, de ser um Luís XIV dos tempos modernos? E a esquerda já está começando a perceber isso, que ele já está querendo colocar o dedinho para indicar o novo ministro do STF. A gente já está vendo começando a surgir manifestações na imprensa questionando o abuso de poder do Alexandre de Moraes. Mas voltando à sua pergunta, é normal que com o presidente Bolsonaro, né, tirado de circulação por enquanto, as pessoas comecem a querer, né, ocupar esse espaço. Mas eu acredito que na hora correta, né, o presidente vai chamar o feito à ordem. Eu acredito que com as visitas que ele recebe, né, ele recebe as informações do mundo exterior e no momento correto ele vai tomar a decisão mais correta. Enfim, de todos os nomes que você citou, o Eduardo Bolsonaro, a Michelle, o Tarcísio, são todos excelentes nomes. E na hora que o presidente Jair Bolsonaro bater o martelo, todo mundo vai se aglutinar e trabalhar em prol desse nome comum. Agora veja, se Bolsonaro decidir por Tarcísio, como é que vai ficar, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que diz que Tarcísio não é de direita, que Tarcísio não representa, que faz inúmeros ataques contra o governador de São Paulo? Eu acredito que na hora da onça beber água, todo mundo se junta e coaduna no nome que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. A meta 01 é o presidente Bolsonaro ser o candidato. A meta 02, caso ele não consiga, né, essa candidatura, trabalhar maciçamente para eleger o nome que ele indicar. Então ele vem vacilando ao longo dos anos, não? Quem? O Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro? Ele tem o direito de falar, né? A gente defende a liberdade de expressão, ele tem o direito de se manifestar. Mas então, prejudica? Não acredito, porque na hora que o presidente Bolsonaro, a gente tem um eleitorado diferenciado. Na hora que o presidente Bolsonaro escolher o nome, né, que pretensamente será o seu sucessor, né, todo mundo se junta e trabalha em prol daquele nome. Veja, claro que todo mundo sabe que existe uma parcela, né, de aproximadamente 35% do eleitorado que vota em Bolsonaro. Também nesse mesmo percentual para o presidente Lula. E tem o restante aí, os 30%, 20% de indecisos, que é quem decide a eleição mesmo. O que é que a direita, o que é que o bolsonarismo vai conseguir levar para essa população indecisa, que eles devem voltar para o poder, devem voltar para o Palácio do Planalto e não optar por um continuismo aí do presidente Lula? O presidente Lula está administrando de uma forma bastante populista, praticamente comprando apoio popular através de benefícios sociais, que não se sustentam no longo prazo. Parece que ontem começou a ser já fornecido o auxílio Vale Gás, né, que, a nosso ver, é uma compra de voto das mais descaradas possíveis. Você vai numa venda, pega um bujão de gás, sai com aquele bujão nas costas, você está ali com aquele bujão na mão, com a materialização de um benefício que foi concedido. Não é como o Bolsa Família, que é o dinheiro que você está ali no Pix, está rodando, você tá pegando o gás e colocando dentro de casa. Isso no longo prazo, essa distribuição gratuita desse material, que é importante para as famílias mais carentes, mas no longo prazo é insustentável e vai aumentar o déficit fiscal. Hoje a gente tem o terceiro ano seguido de déficit fiscal e a gente tinha, na presença do presidente Bolsonaro, superávit. Só que esse mútuo trabalho, né, que está endividando o país, juntamente com o prejuízo, o rombo fiscal, aliás, o rombo nas estatais, a gente está vendo aí o Correio, por exemplo, vai pegar um empréstimo de 20 bilhões de reais que vai ser pago por nós, porque é com garantia do Tesouro Nacional. O Correio não vai pagar aquilo ali. É impagável o Correio pagar 20 bilhões de reais de um déficit. Vai acabar caindo na nossa conta. Então é um governo que, a nosso ver, ano que vem não se sustenta, e todas essas denúncias de corrupção, agora do Banco Master, que foi blindado pelo... o Dias Toffoli parece que recebeu um habeas corpus, um pedido de habeas corpus para não publicar, não tornar pública a defesa do dono do Master.
o apoio que o presidente Lula dá às ditaduras na América Latina, correndo o risco, inclusive, de receber aqui o Nicolás Maduro, né, como exilado, caso os Estados Unidos invada a Venezuela. Apoio a Irã, apoio à Rússia, Nicarágua, Cuba, enfim. Eu acho que tudo isso, se você construir um programa político muito bem elaborado, somando todas essas dificuldades e arbitrariedades e ilegalidades que são cometidas pelo atual governo, ajuda, sim, a convencer esse pessoal que está na coluna do meio a vir para a direita. A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 foi uma medida popular visando as eleições que o governo Lula implementou? Eu acredito que sim, porque ele tinha prometido isso já lá em 2022 na campanha, né? E deixou para fazer justamente no penúltimo ano de governo para começar a vigir seus efeitos no ano da eleição. Mas, a nosso ver, foi uma atitude correta, né? Você isentar da tributação o pessoal que ganha menos. Essa tabela estava congelada, se eu não me engano, desde 2006. Né? Já estava na hora de dar uma atualizada nela. Inclusive, se puder atualizar para os demais níveis também, porque ela está congelada para todo mundo. Então, a cada ano que você tem um pouquinho de reajuste, você está pagando imposto, não tem para onde correr. Mas, a nosso ver, foi uma medida acertada. Vamos falar sobre a política local, estadual, municipal. Quero saber a opinião do senhor sobre o governo Fábio, o governo Emília e, evidentemente, essas conjecturas partidárias. Qual partido que o senhor pode disputar as eleições no próximo ano? Mas pedir licença aqui ao Coronel Mano para falar sobre um assunto muito importante para você que está ligado aqui no nosso Atalaia Mais. Olha, atenção, hein? Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, que gosta de produtos aí sem conservantes, conheça a linha de sucos 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Pré-candidato a deputado federal. Resta saber qual partido. Até 6 de abril, muitas conversas vão acontecer, né, Coronel? Com certeza. Foca, uma certeza que eu posso dar ao nosso público é que seremos candidatos por um partido de direita. Já conversamos com o republicano, na época, né, do Gustinho. Fomos muito bem recebidos por ele. Foi uma surpresa para mim, nunca tinha conversado com ele, mas se mostrou uma pessoa muito aberta, muito sensível ao diálogo. Também, se não mudou, né, de opinião, é um eleitor do presidente Jair Bolsonaro. Conversamos também com o senador Laércio, também uma conversa muito boa, praticamente de manhã inteira. E semana passada conversamos com o vice-presidente do PL, e nos próximos dias estaremos conversando com o presidente, que é o Rodrigo Valadares. E estamos abertos ao diálogo sempre. Agora a gente não abre mão de ser candidato por um partido de direita e que a gente também tenha condições de fazer uma campanha digna, né? Não que eu não tenha feito em 2002 uma campanha digna, mas uma campanha melhor, mais bem estruturada, né? Que dê mais alcance, mais visibilidade ao nosso nome, que é um nome leve, né? Quem conhece nossa trajetória na segurança pública sabe que não tem nada que macule o nosso nome nesses 30 anos de polícia militar. Mas a gente está aberto aos convites, ao diálogo. Com certeza será um partido de direita. No momento, esses 3 partidos já conversaram conosco. Foi o PL, o Republicano e o Progressista. O Progressista é liderado aqui em Sergipe por Laércio Oliveira. Mas ele faz uma federação com a União Brasil, que agora saiu da situação, inclusive entregou todos os cargos no governo federal, faz oposição ao governo Lula. Isso, na verdade, aproxima? O senhor poderia muito bem disputar as eleições em uma federação PP-União Brasil? Ajudou bastante esse rompimento, né? Ajudou bastante, mas a gente vai estudar melhor, vai estudar cada partido, né, e ver onde é que a gente se encaixa. Até o dia 6 de abril, como você falou. Talvez até antes, viu? Talvez até antes a gente já tome essa decisão, se filia ao partido e começa a fazer a nossa pré-campanha, tendo em vista a eleição do ano que vem. O senhor votou em Emília Corrêa no ano passado? Votei em Emília Corrêa no primeiro turno, sem fazer campanha. Certo. Ela era candidata de Bolsonaro aqui em Aracaju. Bolsonaro veio em abril do ano passado, se não me engano, para cá. Sim. Né, falou lá em frente ao PL e apoiou o nome de Emília e trabalhamos, mas foi o voto pessoal e da família. Porém, entre o primeiro e o segundo turno,
Valmir de Francisquinho teve aqui em Aracaju, ligou para mim, fui lá encontrar com ele, e ele disse, mano, eu quero você empenhado na campanha de Emília. E a gente fez algumas reuniões, né, com o nosso pessoal, e Valmir, né? Fez algumas reuniões e ajudou bastante, acredita que ajudou bastante a campanha de Emília aqui. Ainda que Valmir seja itabaianense, né, mas ele tem muita influência aqui em Aracaju e a gente trabalhou nesse sentido no segundo turno. Só coloquei as mãos na massa, na campanha dela no segundo turno. Não tem espaço na prefeitura, nunca fui atrás dela. É apenas convicção pessoal de que, para mim, naquele momento, era o melhor nome para a prefeitura. Antes da gente fazer aqui uma avaliação, trazer o que o senhor pensa sobre Emília e Fábio, o senhor falou de Valmir. A gente sabe que o senhor, pelo que você falou agora, o senhor é muito próximo a Valmir de Francisquinho, prefeito de Itabaiana. E há, na verdade, um distanciamento político entre os bolsonaristas e Valmir, muito por conta do voto que Valmir deu a Rogério no segundo turno das eleições. Eles chamam Valmir de melancia, né? Enfim. Como é que o senhor observa a postura de Valmir diante da direita, diante do bolsonarismo? Na semana passada ele fez uma crítica ao Eduardo Bolsonaro, disse que o Eduardo está acabando com o pai lá nos Estados Unidos. Sobre 22, eu não concordei com o apoio de Valmir a Rogério, porém eu respeito, né? Respeitei. E a gente tem que saber também, né, ter a habilidade política, ter o discernimento de que certas alianças, às vezes elas têm que ser feitas até para salvaguardar um futuro, né, um eventual futuro melhor. A gente está vendo o que está acontecendo no Ceará, por exemplo. Sim. Que o André Fernandes, que é o presidente do PL do Ceará, segundo ele, por orientação do Bolsonaro, estava se aproximando do Ciro, que é um inimigo político tradicional, para que se fizesse uma composição para derrotar o PT no Estado. Inclusive, Ciro concedeu entrevista ao meu programa de rádio, e essa entrevista rodou toda a política nacional, e lá no Ceará, ele chamando, por exemplo, os bolsonaristas de imbecis. Sim. Uma entrevista na Metropolitana 90,5. Então, Valmir tem que ter esse cuidado, é isso? Você sempre fala isso para Valmir? Então, ele sabe do desgaste que ele passou, porque ele era o candidato de Bolsonaro aqui em Sergipe. Tanto é que Bolsonaro, numa live, não sei se você lembra, colocou o nome dele lá, aqui em Sergipe, esse aqui, Valmir de Francisquinho, etc. e tal. E isso gerou um engajamento muito grande do bolsonarista raiz aqui em Sergipe para que votasse em Valmir. Aumentou, né? Já tinha, aumentou. E aí esse pessoal se frustrou ao ver, né, o apoio de Valmir a Rogério Carvalho no segundo turno. Porém, depois que Valmir começou a conversar, é do que eu estou vendo, viu? Quando ele tem a oportunidade de conversar com essas pessoas de uma forma assim, mais próxima, na maioria das vezes ele consegue mudar essa opinião. Então, muito do que a gente vê hoje ainda de pessoas revoltadas com a decisão que Valmir tomou lá atrás, são pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de ouvir da boca do próprio Valmir. Não é escutar em rádio, ver em televisão, ver em vídeo, é conversar com ele pessoalmente. Né? Ele consegue convencer boa parte dessas pessoas que a decisão que ele tomou lá naquela época foi a mais correta. Tanto é que ele hoje é prefeito de Itabaiana, e talvez hoje ele seria o quê? Se não tivesse tomado aquela decisão lá atrás. A gente sabe hoje, e não precisa negar para ninguém aqui, que a gente tem um judiciário hoje bastante militante politicamente. Veja, foi ele mesmo que afirmou que ele só conseguiu a elegibilidade de volta depois que ele apoiou Rogério Carvalho. Sim, ele falou isso. Ele falou em alto e bom som. Então foi o próprio Valmir. Agora, Coronel, então essas críticas que o bolsonarista faz a Valmir, ela é injusta na sua avaliação? Eu acredito que sim. Se o bolsonarista tiver a oportunidade de conversar com o Valmir, conversar com ele pessoalmente. E, inclusive, eu faço o convite, você bolsonarista aqui que está assistindo a gente, se quiser falar, mano, eu não me convenci que Valmir tá certo ou tá errado. Eu pego você e levo lá na casa do Valmir, vai bater um papo com ele lá. Essa oportunidade que você tem de conversar pessoalmente com ele vai fazer você dar um giro de 180 graus no seu modo de pensar. Entendi. Então, tudo que aconteceu em 2022 foi justamente situações que ele precisava fazer para não sofrer mais adiante, mais à frente. E muitas coisas ele não pode falar
publicamente, Foca. Ele tem que conversar individualmente com esse eleitor que se sente traído, se sentiu traído, né? Ele tem que conversar pessoalmente. Quando ele passa a conversar pessoalmente com essas pessoas, na maior parte das vezes ele consegue convencê-las. Coisas de bastidores. Coisas de bastidor. Impublicáveis, coronel? Por aí. Impublicáveis. Por aí. Agora, o que a experiência do senhor contribui, por exemplo, para a discussão na política partidária? Experiência de policial, da experiência da rua. Então, a gente tem a vivência como administrador, porque todo oficial da Polícia Militar é um administrador. Ele começa administrando lá um pelotãozinho que está no bairro, uma companhia que está no bairro X, e a depender de como ele evolui na carreira, ele pode até administrar toda a corporação, né? Sim. E uma corporação grande, uma corporação de hoje, somando reserva e ativa, de mais de 10 mil pessoas. Então, ele é um administrador por excelência. A formação dele, quando ele ingressa na Polícia Militar, que ele vai para uma academia de polícia, ele não é formado para ser, vamos dizer assim, né, um executor de um serviço público. Ele é formado para administrar uma corporação. Ele já entra no primeiro dia de aula para administrar uma corporação. Então, ele entende de orçamento público, entende de licitação, entende de direito, entende de contabilidade pública, gestão. Então, ele tem essa formação assim, abrangente, totalmente voltada para a coisa pública. Além disso, como ele está no bairro, está na comunidade, ele interage com essas pessoas, com a sociedade, e sabe quais são os problemas que aquelas pessoas têm naquela região. Ainda que ele não consiga resolver muita coisa, porque ele está ali especificamente voltado para a segurança pública, mas ele sabe que tem problema de saneamento ali, que falta iluminação pública, que falta médico no posto. Tudo isso acaba descambando, por incrível que pareça, na Polícia Militar. Se a pessoa chega num posto de saúde e não tem um médico, muitos deles ligam para a polícia, estou aqui no posto tal, assim, e a polícia tem que ir lá, orientar como aquele cidadão tem que proceder, né? E isso gera um registro. E quer queira ou quer não, aquele policial ele fica sabendo o que se passa no bairro. Né? E paralelamente a isso, ao nosso trabalho dentro da corporação, eu ainda busquei por fora, fiz 2 faculdades à noite, eu fiz contabilidade e fiz direito, assim, o que ajuda, né, caso a gente seja vencedor do pleito, né, ter todo um conhecimento jurídico contábil adequado para o exercício da função. Perfeito. A avaliação que o senhor faz do trabalho do governador Fábio Mitidieri com relação à segurança pública? Foi uma surpresa boa. Eu realmente fico impressionado com a rapidez com que o governador Fábio Mitidieri chamou o feito à ordem na segurança, escolheu um nome de excelência para o comando da corporação, foi o Coronel Ribeiro. A gente tinha o problema lá atrás com o Belivaldo Chagas, você inclusive deu espaço para a gente, muito espaço, durante o movimento Polícia Unida, né, que à época nós não éramos recebidos pelo governador, a gente tinha uma pauta importante ali, que era o retorno do adicional de periculosidade, o governador se mostrou insensível, porém o Fábio, antes do segundo turno da eleição passada, chamou toda a categoria, né, para uma reunião, assinou lá os pontos que a gente tinha de reivindicação, que ele achou favorável e homologou ali, sacramentou o seu apoio, e a pauta 01 era a periculosidade. E assim que ele assume o governo, né, que muitos diziam lá atrás que era inconstitucional, você trazer de volta um direito que foi extinto, ele vai, manda a lei para a Assembleia Legislativa, aprova a criação da periculosidade e hoje estamos, né, de volta com esse direito tão importante que não é só a questão pecuniária, reconhece o perigo da nossa profissão. Inclusive, tem uns companheiros que morreram durante esse trabalho, né, de retorno. O delegado Marcelo Erckson dele, assassinado lá no Mosqueiro, porque interveio numa ocorrência. E vários outros militares morreram nesse período também. Então, pelo trabalho que vem fazendo dentro da segurança, né, inclusive voltou a pagar os reajustes lineares, né, que a gente ficou praticamente 9 anos no governo Albano e Jackson sem 0 reajuste. Né, e ele está voltando aos poucos, né, recuperando o poder de compra da tropa, trouxe a periculosidade de volta. A Polícia Militar já promoveu quase 3 mil homens da ativa, né, somos cerca de 6 mil, já promoveu mais da metade do efetivo nesse período, né? Realiza essas promoções para levar as famílias dos policiais, né, para que eles se orgulhem de verem os seus parentes subindo na carreira. Investiu também em novas viaturas, tecnologia. Então, hoje temos o estado mais seguro do Nordeste e eu não ouso muito a dizer também que em breve poderemos ter a melhor segurança do Brasil.
Coronel, como é que segue o senhor lá nas redes sociais? @ no Instagram. Coronel Mano. @Coronel Mano. Tá aqui, ó, embaixo. @Coronel Mano. Fácil demais de você encontrar. Segue o Coronel Mano lá, ele coloca muitas ideias, os pensamentos dele, as opiniões sobre temas aqui de Sergipe e a nível nacional. Coronel, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado Força aí pelo no convite. trabalho, tá? Muito obrigado.